Deus abençoe. Boa tarde, meu nome é Marina Bonissão Ferreira, sou aluna do Centro de Educação Teológica Batista do Estado do Espírito Santo. A minha orientadora é a professora e mestre Dorcas Rodrigues da Silva Ricamã, e o tema do meu trabalho é Discipulado com Juniores, possibilidades e avanços no desenvolvimento da vida cristã. Essa pesquisa compreende que o discipulado, além de ser uma ordenança de Jesus Cristo, é um método que podemos usar para transformar a vida dos juniores e contribui para o progresso na formação das crianças e assim influenciar os resultados de uma igreja formada por cristãos saudáveis e maduros na fé. Podemos pontuar que a igreja tem um potencial incrível de ensinar os juniores a serem discípulos de Jesus para fazerem a diferença em seu lugar de viver. O discipulado eficaz é necessário no processo de transformação de vidas, para que no futuro tenhamos juniores maduros na fé em Cristo, tendo em vista o quanto ele é necessário na igreja local para que as vidas sejam transformadas segundo a vontade de Deus. Preocupa-nos o fato de que essa ferramenta tão importante não esteja sendo utilizada como deveria ser. Mediante a isso, é necessário ter uma visão da importância do discipulado para toda a igreja. Ou seja, o discipulado tem que iniciar com as crianças, juniores, adolescentes, jovens, até alcançar toda a congregação. Assim, a igreja estará cumprindo seu papel como agência transformadora de vida. Nessa perspectiva abordada, surgiu o problema de compreender qual o impacto do discipulado cristão na vida do cristão importante na permanência na fé, impacta o ensino na O discipulado de juniores leva a igreja a se ver ciente das doutrinas e princípios bíblicos. O discipulado de juniores os leva a descobrir e dispor suas habilidades como dons e talentos na rotina da igreja, podendo ter percebido no Ministério de Gerações da igreja a inserção dos juniores que viverá esse processo. Os objetivos da pesquisa foram: o objetivo geral, compreender o discipulado como um método para transformar a vida dos juniores. Os objetivos específicos: discutir as consequências do discipulado cristão e suas relações com o desenvolvimento da igreja. Ensinar ao junior a ser discípulo de Cristo. Produzir e disponibilizar material adequado para o ensino-aprendizado dos juniores. Apresentar aos familiares a importância do discipulado na formação cristã de seus filhos e operacionalizar o processo de discipulado para os juniores. A fundamentação teórica. O ponto central desse estudo é proporcionar informações de como podemos realizar discipulados com os juniores, mas principalmente incentivar a igreja a cumprir com uma das ordenanças de Jesus, que está em Mateus 28, 18 a 20. Os temas abordados nessa pesquisa foram: conceitualização de discipulado, educação cristã, conceito de junior, abordagem histórica sobre as ações de educação cristã com foco nos juniores, discipulado cristão, atualidades frente à geração de juniores da Primeira Igreja Batista de Vitória. Nesse momento, nós vamos enfocar somente os dois primeiros tópicos: conceitualização de discipulado e o contexto da educação cristã. Uma das histórias reveladas na Palavra de Deus traz os princípios fundamentais para a vida de um junior. Nessa história, podemos contemplar a vida de Samuel, uma criança sendo discipulada por um profeta e, na sua vida adulta, se tornou um homem maduro na fé, usado e abençoado por Deus. Ela se encontra em 1 Samuel, capítulo de 1 a 16. Podemos contemplar na história bíblica de Obadias que o discipulado, o amor e a soberania de Deus
alcança gerações. Vejamos o que Obadias descreve em 1 Reis 18, 12b. Eu, contudo, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Nesse contexto, observamos que a graça de Deus preserva um crente por muitas gerações. Obadias não foi afetado pela passagem do tempo. Ele foi visto quando velho, o que era quando jovem. Na história de Obadias, contemplamos que aqueles que são levados à cruz de Cristo Jesus, quando novos, crescem mais rapidamente na fé. Essas pessoas escapam de cicatrizes e feridas abertas pelo mundo e por Satanás. De acordo com Phillips, discípulo é o aluno que aprende as palavras e atos e o estilo de vida de seu mestre, com a finalidade de ensinar outros. Segundo Spurgeon, as crianças cristãs necessitam principalmente aprender a doutrina, o preceito e a vida do Evangelho. Precisam que a verdade divina lhes sejam ensinadas com clareza e convicção. Ambos autores apontam que os juniores precisam se alimentar diariamente com a palavra de Deus e serem instruídos para não correr o risco de que a sua fome seja satisfeita por pecado. Não tenhamos dúvidas que Satanás irá ensinar o errado e suprir as necessidades dos nossos juniores. A educação cristã é uma das grandes potências da igreja para influenciar a geração de juniores em seu contexto de discipulado, pois discípulo, em sua essência, é um processo multiplicador e transformador de vida. Isso ocorre quando a educação cristã cumpre seu propósito de demonstrar ao junior o amor, a graça e a história de redenção do nosso Deus. Percursos metodológicos da pesquisa. A pesquisa é de natureza bibliográfica, descritiva e exploratória. Bibliográfica em relação aos conceitos, descritiva pela descrição do fenômeno de discipulado, e exploratória no sentido de buscar junto aos atores sociopedagógicos os principais impactos dos discipulados em sua formação pela vida cristã. Os sujeitos da pesquisa foram juniores, as famílias e professores, com aplicação do questionário no formato digital sobre o que pensam a respeito do discipulado para suas vidas. Lembrando que essa pesquisa ela foi realizada num período de pandemia, onde não foi fácil acesso ter esse encontro, esse bate-papo pessoalmente. Por isso, a necessidade de realizar esses questionários em formato digital. A pesquisa ela foi realizada na primeira Igreja Batista de Vitória, localizada na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, no centro de Vitória. Aqui está uma foto da igreja. Análise e discussão dos resultados. Conforme o estudo realizado, podemos aprofundar nas questões investigatórias, formando assim uma triangulação dos dados. A falta de discipulado do junior na igreja é fator importante na permanência na fé? Observamos no gráfico 3 que referente ao discipulador, ao professor, que 90% não foram discipulados na fase de 9 a 12 anos. E no gráfico 26, referente à família, que 62,5% não foram discipulados nessa fase. Porém, nos gráficos 4, 15 e 27, visualizamos uma consequência muito importante dessa pesquisa, que é a compreensão dos discipuladores, discipulados e famílias na ordenança de Jesus, que está em Mateus 28, 18 a 20. Nesse contexto, constatamos a postura de integridade ao longo de toda a vida, e principalmente diante do discipulado, o maior legado dos pais e igreja aos juniores é realizar o verdadeiro discipulado de Cristo. Na pesquisa de campo, aqui nós vamos estar falando agora sobre a visão pedagógica. Na pesquisa de campo, constatamos que o programa de discipulado dos juniores da BIP de Vitória possui em seu processo de ensino-aprendizagem materiais pedagógicos que ensinam os princípios bíblicos aos juniores. Podemos visualizar no gráfico 9
Ele apresenta que 50% dos discipuladores buscam outros materiais pedagógicos para complementar o ensino-aprendizagem. Vejamos no gráfico 10, os materiais mais utilizados são as ferramentas do Google Docs, computadores e celulares. Nesse sentido, os recursos tecnológicos são acessórios ao discipulado e ao ensino. Nesse contexto, observamos no gráfico 11 que 70% dos professores empregam a prova como ferramenta de avaliação. Considerando o contexto secular, em que os juniores já vivem esse processo no ambiente escolar, penso que o modo de avaliação no âmbito da igreja deveria passar por modificações, podendo ocorrer de forma lúdica, através de jogos, brincadeiras, bate-papo, quiz bíblicos, dentre outras opções de avaliação. Contemplamos o discipulado dos juniores, as doutrinas e os princípios. Contemplamos este direcionamento no gráfico 2, onde 50% dos professores possuem uma experiência de vida cristã entre 20 e 30 anos. E no gráfico 25, onde 50% das famílias têm experiência de vida cristã em torno de 10 anos. Então, podemos considerar que é um bom período para assimilar as doutrinas e os princípios bíblicos da igreja local. O discipulado de juniores, habilidades, dons e talentos na igreja. No gráfico 18, podemos afirmar que a participação dos juniores em diversas atividades realizadas pela equipe de colaboradores do Jornada do Peregrino. Dentre elas, com 37,5%, a viagem missionária, no qual as crianças vivem na prática o ato de serem testemunhas do amor de Deus para com o próximo. Também em destaque, de 87,5%, temos o Retiro dos Peregrinos, que ocorre anualmente. É uma atividade que colabora com os discipulados de juniores, impactando as suas vidas positivamente. No gráfico 20, testemunhamos que o discipulado de juniores ampliou as conversões e batismos, de modo que os juniores foram fortalecidos pelas doutrinas e princípios bíblicos da igreja. Nesse caso, podemos analisar que 75% dos juniores buscando o direcionamento da obediência da palavra de Deus como marca de Jesus. Em síntese, o estudo indicou, portanto, que há uma interconexão entre ser discipulador, discipulado e família, no que se refere à problemática trabalhada. Nesse sentido, o Smart Art proporciona uma visão dessa interconexão. Nesse sentido, os princípios fundamentais difundem em compreender que o discipulado, além de ser uma ordenança de Jesus Cristo, é um método que podemos usar para transformar vidas e é a única maneira de nutrir e fortalecer espiritualmente a vida dos juniores. Considerações finais. Jesus aproximou-se, falou-lhes dizendo: céu e na terra, e todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mateus 28, 18 a 20. Para finalizar, esta é a grande e inacreditável missão dada àqueles que ouviram o chamado ao discipulado de Jesus Cristo. O processo de discipulado na igreja não tem finalização, pois a missão consiste em conduzir as vidas à conversão, batizar os convertidos para fazerem parte da igreja de Cristo e ensiná-los a viver, segundo o seu poder, sentindo sua presença espiritual, conduzindo assim o discípulo à cruz de Cristo. Aqui tem algumas referências que foram pesquisadas, sites que foram pesquisados, e gratidão. Gratidão às pessoas que estão aqui presentes nesse encontro de apresentação de TCC, gratidão aos professores, aos CETEBs, em especial à professora Dorcas.
Ok, obrigado, Marina. Excelente apresentação, dentro do tempo, 15 minutos certinho. Parabéns aí, um exemplo para os outros. Algum professor gostaria de comentar? Obrigada. Então, me sinto no dever, correto, pastor? Sim. Opa! Marlon. Me sinto no dever. Primeiramente, quero parabenizar a Marina e parabenizando a Marina, estendo os meus parabéns também às demais alunas do curso de Educação Cristã do nosso CETEBS, né? Dizer desse momento tão especial, eu não poderia deixar de passar isso em branco, porque percebi o empenho de nossas alunas em fazer esse processo de construção e chegar a esse resultado. Fazer pesquisa não é fácil, né? E, sobretudo, num estado de pandemia, né? Um estado de pandemia, estado esse que envolve inúmeros contextos, inúmeras situações. Então, é preciso que a gente considere esses aspectos. E, Marina, você colocou aí com bastante clareza, seria muito importante que você não somente refletisse, né, e trouxesse à luz um pouquinho mais sobre esse momento tão específico dessa aproximação que você encontrou no próprio caminho da pandemia e esse resultado que você encontrou junto à pesquisa realizada, né? Doca, seria como você repetir para mim, por favor? Que deu uma Ah, falha aqui na internet. tá, de fato está falhando mesmo. Não, colocar o seguinte, que você conseguiu, né, um êxito, porque estamos em tempos de pandemia, você fez menção a isso, e contudo eu gostaria só que você fizesse, ampliasse um pouquinho mais essa questão relacionada a esse momento, dessa interação entre os juniores, entre a família e os professores, né? A chegada deste formulário até eles, via Google Docs, por que isso foi possível, né? Então, Só meio segundo, hein? nós temos um relacionamento bem, bem juntos, é uma equipe bem unida, né? É uma equipe que funciona, nós conseguimos levar à frente o discipulado com os juniores, nós temos o apoio das famílias, temos o apoio da igreja, e aí nesse contexto de pandemia, né, eu entrei em contato com cada família, com cada professor, né? Geralmente a família que respondeu foi o filho que é junior que também respondeu a pergunta, né? Respondeu o questionário. Isso ajudou, isso facilitou nesse contexto da pandemia. E Deus abençoou, Deus foi orientando e todos eles responderam prontamente pelo Google Docs. Então, o que seria feito juntos na prática, né, no encontro na igreja, no encontro real, foi realizado, mas no contexto virtual. Meus parabéns, né? Parabéns porque essa busca da utilização dessa ferramenta nesse momento foi fundamental para que viesse a êxito essa tão brilhante possibilidade de que as igrejas percebam a todos os recursos pedagógicos que precisam ser utilizados para a formação de todos e especialmente para a construção do reino de Deus. Amém. Obrigada aí por tudo também durante esse semestre. Linda. Eu queria parabenizar a Marina pelo trabalho, porque a gente vê que esse tema está no coração dela já há alguns anos, né? E ela é muito dedicada, é um trabalho de muita relevância para todas as igrejas. Afinal de contas, todos nós temos adolescentes, né, debaixo do nosso pastorado, e ele mostrando também o potencial, né, do junior e a realidade, porque eu coleciono histórias de juniores que são líderes de células, são pastores já em algumas igrejas, né, que estão fazendo a obra de Deus de forma maravilhosa por conta de um bom discipulado. Parabéns, Marina. Só isso meu comentário. Obrigada, pastor Luiz. Parabéns aí, Marina, né? Vou abrir agora aqui para o Marlon, né? O Marlon falou que tinha 4 perguntas para fazer para você. Já desde antes a gente começar. Na verdade, ele tinha 10. E antes
começar, eu já passei mensagem para ele. Diminui as perguntas. Não, só parabenizar, muito bom. Deus te abençoe, querida. Obrigado, pastor. Obrigado, Marlon. Obrigado, Marina. A gente não está divulgando a nota, né? Pela lei de proteção de dados, mas a professora Dorcas já me passou a sua nota. Não sei se ela passou para você, mas eu já sei. E aí, se ela quiser falar, ela fala. Ainda não. Estou curiosa. Após a apresentação de todos. Mas está de parabéns, já está aprovado, né? Obviamente.